que nós vivemos, só que naquela época, 1928, a tuberculose só tinha 5% de chance de cura. Então, era uma peste realmente muito grave. E o reverendo Daniel Mota, ele teve a sua filha acometida dessa tuberculose, e aí ele não conseguia internação da menina. Então, ele foi buscar apoio de alguns pastores, alguns líderes, e eles resolveram, então, construir algumas casinhas em São José dos Campos, né, que o ar era muito bom, muito puro, adequado para o tratamento, e nessas casinhas ele colocou pessoas, juntamente com a sua filha, para fazer esse tratamento. O inovador de tudo isso é que ele pensava, a família tem que estar próxima da pessoa, da pessoa que está doente. Então, isso aí foi muito inovador, porque naquela época a tuberculose as pessoas tinham medo, né, porque era um contágio muito fácil também. Então, as pessoas colocavam dispensários, olha o nome que davam, dispensários, para realmente ficar isolada. Mas ele foi inovador na sua época, colocou a família próximo do doente, e aí houve muito sucesso. Infelizmente, a filha dele faleceu, mas a causa, né, continuou. E aí começou a Associação Evangélica Beneficente nesse contexto lá do passado. Hoje a EB tem projetos sociais na área da educação infantil e na área da assistência social. Na área da assistência social, nós temos projetos com as pessoas em população de rua, né? Pessoas que estão em condição de rua, mas nós acolhemos essas pessoas nos nossos projetos. Tem projeto que acolhe famílias, tem projeto que acolhe pessoas que estão com problemas de drogas, então nós fazemos o tratamento junto com o posto de saúde que fica no mesmo projeto. Tem famílias que ficam ali próximo ali daquele viaduto que fica embaixo esqueci o nome agora, mas lá na Liberdade. Então, ali tem muitos viadutos, as pessoas ficam lá embaixo, que a gente acolhe também. E tem na Armênia também, que é um projeto que vai fazer 26 anos, que acolhe essas pessoas. E nós temos as creches, né, educação infantil, são 6 creches, e temos também um lar de idosos, um projeto de profissionalização, que é o CEDESP, né, que está promovendo esse encontro, que é o Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, e temos também uma orquestra infanto-juvenil, de musicalização infanto-juvenil. Então, hoje a EB tem 1.382 crianças nos seus projetos. Então, a gente tem muito zelo e cuidado. Então, esse tema é um tema muito importante, muito... a gente tem que dar um valor muito grande para esse tema do abuso, da exploração sexual infantil. Então, 18 de maio é uma data que nós estamos sempre lembrando, né? Não é comemorar a data, mas é lembrar dessa data, lembrar do que aconteceu com a menina, com a Arielle. Então, a gente tem que estar sempre pensando nesse momento e lembrando das pessoas como é importante nós cuidarmos das nossas crianças, criarmos um ambiente de seguro para essas crianças, né? E quem quiser conhecer mais a EB, é só entrar no site www.eb-brasil.org.br e ali tem todos os projetos, tem os contatos, telefones, e nós teremos o maior prazer em receber vocês nos nossos projetos. E quando essa pandemia passar, lógico, agora a gente está todo mundo guardadinho aí, a gente só está com os projetos com a população de rua funcionando, né? Que são projetos que não tem como, são 24 horas, e o Lar dos Idosos, né? Que funciona aí na Itapecerica, no Capão Redondo. Tá? Mas eu fico muito feliz de participar desse evento. Obrigado, Esther. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação, por abrir a nossa live. Como disse, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Sérgio, agora eu vou pedir, então, educadamente, desculpe, mas que o senhor saia, que a gente vai chamar a Kátia também para apresentar o CEDESP. Muito obrigada. Eu acompanho o trabalho de vocês por aqui, então. Tá? Um grande abraço. Obrigada, Sérgio. Tá. Isso, fica aí comentando, compartilha com os amigos, que é super importante para a gente. Pode deixar, tá ótimo, então. Obrigada. Um abraço, Fabiana, Esther. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Okay. Agora a gente vai convidar para participar da nossa live a Kátia, gerente do serviço do CEDESP, onde nós atuamos, e ela vai apresentar um pouquinho sobre essa atuação do CEDESP no território de Capão Redondo, Campo Limpo, e a nossa ação também
com o 18 de maio, que é super representativo para nós na unidade. Oi, Kátia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo, e vocês? Boa tarde. Só assim a distância, né? É, verdade. Kátia, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho do CEDESP especificamente. A gente já pôde escutar um pouquinho do Sérgio falando sobre a EB, né? Dos diversos trabalhos e frentes que nós atuamos, mas queria que você falasse um pouquinho do CEDESP e também da campanha Faça Bonito e do 18 de maio. Sim, falo sim. O CEDESP, como o Sérgio já falou, né, primeiro estou muito contente de realizar esse serviço. Foi essa live, né, esse live, foi uma demanda que a equipe trouxe, com tudo isso que a gente está passando, né? Então, estou muito feliz desse projeto e que possamos fazer mais dele. É muito bacana agora nessa tecnologia que nos ajuda a aproximar e trazer esse tema que é tão relevante. O CEDESP é um Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, ele tem parceria com a Prefeitura, ele atua em profissionalização e fortalecimento de vínculo. Nós atendemos 200 usuários, né, lá no CEDESP, concursos de auxiliar administrativo, cozinheiro industrial, recursos humanos e cabeleireiro. E todo esse trabalho com projeto de vida, com o mundo do trabalho, com todas as demandas que os usuários trazem, a gente também faz um trabalho de conscientização e sensibilização com projetos na comunidade. Isso é bem bacana. E esse tema, para a gente, é muito importante porque a gente trabalha desde 2015 na parceria que nós tivemos com Faça Bonito, com a Fundação Abrinq. Então, lá em 2015 que nós tivemos essa proposta de começar a trabalhar. Então, já faz 5 anos que fazemos esse trabalho. E eu vou trazer um pouquinho para vocês os dados que são bem alarmantes, que mais e mais a gente tem que trabalhar esses temas. Nós temos 141.105 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Deste número, 58.037 casos são contra crianças. 74% são de meninas, então as meninas sofrem mais essa violência, e 25% os meninos. 68% desses casos ocorrem na residência, né? Então, 83.068 casos ocorrem com adolescentes. Desse número, 92% ocorrem com meninas e 7,6% com meninos. E também 58%, os dois, né, numa grande maioria, ocorrem na própria casa. Então, todo esse número alarmante faz com que repensemos e cada vez mais façamos ações para estar minimizando todo esse número alarmante, esses casos e essas vidas, né, que muitas vezes são destruídas por conta dessa violência, né? Eu vou trazer um pouquinho também o porquê de tudo isso, né? Lá em 1973, na cidade de Vitória, uma criança de 8 anos, chamada Araceli, ela foi brutalmente assassinada, né? Então, uma criança de 8 anos sofreu essa violência, né? E ela nos motivou a continuar lutando por essa causa, né? Então, foi no dia 18 de maio que essa criança a vida dessa criança foi tirada. Então, desde 73, esse caso foi lá na Vitória, Espírito Santo, então, desde 1973, organizações sociais, muitas pessoas ligadas a frentes de defesa do direito da criança e do adolescente, elas lutam por esse movimento, né? E a AEB, desde 2015, começou a institucionalizar, né, o CEDESP, os projetos que abarcam, que trabalham com as crianças, sejam
o Centro de Educação Infantil da EB também trabalham a política de proteção infantil. Nessa política tem as formações para as equipes, nessa política as educadoras, os educadores estão com olhar sensível, trabalhando também um pouquinho com as famílias, como deve ser esse olhar. Também os usuários e suas famílias, né? Então, no ano de 2015, nós fizemos uma ação na prefeitura no bairro, foi bem bacana, nós planejamos, junto com os usuários, numa atividade de protagonismo juvenil, que é a gente tentar passar essa mensagem, não só ali no projeto que estamos, né, vinculados, mas também para a nossa comunidade. Então, em 2015, nós fizemos uma ação na prefeitura no bairro, foi muito bacana, nós vacinamos. Então, esse termo vacinação é uma vacinação simbólica que sempre fizemos. Então, as pessoas pensam assim, vacinação, vou tomar vacina, não quero. Não, a vacinação é um processo é uma vacinação simbólica, que a gente colocava um adesivo na pessoa e essa pessoa era vacinada. Então, junto com a gente, está escrito no botãozinho ou no adesivo, estou vacinado e eu protejo nossas crianças e adolescentes. Então, nós fizemos, foi um evento bem grande, nós fizemos esse prefeitura no bairro. Em 2016, nós fizemos uma intervenção aqui no comércio, pertinho do CEDESP da EB. Em 2017, nós fizemos uma intervenção musical com usuários do Criar e Tocar, que é um projeto de musicalização. Eles foram tocando e as crianças vacinando as pessoas que passavam. Em 2018, nós fizemos um show do Tom Carf, ele participou junto com a gente nessa causa. E em 2019, nós fizemos um evento com as famílias e com as crianças, a comunidade, e entregamos brinquedos. Então, nós temos parceiros, né, que doam para a gente os brinquedos e nós fazemos a entrega desse brinquedo, sensibilizando as famílias a importância do brincar, né? A criança precisa ser criança, a criança precisa brincar. E a família tem papel fundamental, seja ela de qual forma ela for constituída, a família é muito importante que ela proteja essa criança, que ela tenha um olhar sensível, que não deixe essa criança sozinha com qualquer pessoa, que as famílias estejam sempre atentas a situações de perigo, porque é muito complicado, a gente precisa estar fazendo tendo esse olhar sensível, né? Então, vídeos, cartilhas, apresentações, tudo isso nós fizemos para sensibilizar desse tema. E uma última mensagem, né? Esse ano 2020 é essa live que vai entrar no nosso histórico também, né? Que por conta da pandemia não conseguimos fazer um evento, como nós estamos acostumados, as famílias também gostam muito da comunidade, e nós pensamos nessa live, né, a equipe pensou da gente não deixar isso deixar de acontecer, né? Então, esse momento também para a gente é muito significativo da gente levar a mensagem para as pessoas, para os nossos usuários, para as famílias que nós atendemos, né? Então, a última mensagem que eu digo é preciso romper o silêncio. Quem não denuncia também violenta, né? Então, é muito importante, quando não sabe o que fazer, procura ajuda. A EB é uma referência desse trabalho, o CEDESP, o Criar e Tocar, todos os projetos, todos os profissionais, né, precisam estar à frente e colaborando sempre com as ações que estão acontecendo, pensando lá atrás na Araceli, e que nós não queremos que nenhuma criança mais sofra isso. Eu sei que a gente não tem pernas para tudo isso, mas a educação, a mobilização, ações como essa é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Kátia, muito obrigada pela sua participação. Acho que você trouxe informações assim riquíssimas e que fazem todo sentido para dizer por que estamos fazendo essa live, né? Uhum. Só queria também complementar que esse ano, e por que essa live se torna tão importante, esse ano nós completamos 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, sim. E 20 anos de campanha Faça Bonito, né? Então, a gente não poderia deixar de fazer algo. A gente precisava marcar, enquanto instituição, enquanto CEDESP, o nosso compromisso com as crianças e com o adolescente. Muito obrigada mesmo. Sei que você está na correria, então
te tirar aqui. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Adriana, antes da gente passar para os nossos convidados e dizer para o pessoal como é que vai funcionar a nossa live, eu queria que, pensando nisso que a gente mencionou agora, né, dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, queria que você lesse um artigo do Estatuto que embasa o nosso compromisso com cuidar das nossas crianças e adolescentes. Sim, claro. Como você mesmo disse, né? Pode falar. Não, desculpa, pode falar você, pode seguir. Como você disse, nesse ano, no dia 13 de julho, mês 7, a gente completa aí 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma lei que rege, ela ampara as crianças e os adolescentes, tanto em direitos e deveres dos pais, dos familiares. E a gente tem aí a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. No artigo 4, é dever da família, comunidade, sociedade em geral e poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária dessas crianças e os adolescentes que a gente tem aí em vida de 0 a 18 anos. Então, essa lei entende que é dever de todos nós cuidarmos de todas as crianças. É importante também salientar que quando a gente se cala ao ver algum tipo de abuso, algum tipo de violência contra a criança, a gente está ferindo também um código moral e que é a lei, a própria lei já diz que a gente tem que assegurar a vida e o conforto dessas crianças. Então, se você percebeu que há alguma coisa errada, denuncie. Ligue, Disque 100, denuncie, onde, se houver alguma coisa, vão ser tomadas algumas medidas, que a gente vai ver aqui mais para frente na live, né, como se desenrola essas questões, mas não se cale, porque a sua omissão pode valer a vida de alguém, né? A pessoa pode não morrer, mas ela pode trazer aí efeitos catastróficos na vida dela e ela vai levar isso para toda a sua existência aqui na Terra. Então, é importante que cada um fizer a sua parte, a gente consegue muito e diminuir esses números que são horríveis e proteger essas crianças, esses adolescentes que são o nosso futuro. E se a gente não pode proteger o nosso futuro, né, como a gente faz? É muito importante. Ótimo, Adriana, muito obrigada. E pensando e explicando para quem está assistindo a live com a gente, pensando em cima desse artigo, entendendo que a proteção e o amparo das crianças e adolescentes é um direito garantido constitucionalmente e é um dever nosso enquanto sociedade, enquanto organização, né, social, enquanto coletivo, né, enquanto cidadão, nós convidamos algumas pessoas que são atuantes no território de Campo Limpo, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, para participar de uma conversa com a gente sobre as suas atuações, sobre os direitos efetivamente, sobre como que nós podemos, enquanto sociedade, apoiar e proteger essas crianças. Então, a gente trouxe outros atores para discutir com a gente. Vou convidá-los aqui para a live, vou colocá-los aqui. Primeiramente, vou chamar aqui a Nazaré Cupertino, que é assistente social, atuante no SEDECA Interlagos, que é Centro... Ixi, enganchei na sigla, Adriana. Mas é Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Ela me corrige quando subir, por favor, porque de sigla a gente não é tão boa, né? Nazaré, eu errei. Não, você acertou. Ai, que bom.
Nazaré, muito bom estar aqui, gente. É uma honra, como eu já falei para você anteriormente, é eu uma honra poder dizer. Não, eu que sou sua fã. Eu brinquei com a Ana que quando eu vi seu nome eu já comecei a tremer. Falei assim, pronto. Nasa, para compor essa mesa conosco, irei chamar outros 2 rapazes também super atuantes, que vai ficar uma discussão bem bacana, tá? Então, Beleza. Primeiro, vou chamar o Carlos Júnior, conhecido também como Churras, que é conselheiro do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes e também atuante, militante dos direitos humanos e direitos das crianças e adolescentes, nosso vizinho aqui de território, atuante da instituição Santos Mártires. Carlos, falei certo? Tudo bem? Tudo Olá, boa tarde. Boa tarde, meninas. Oi, Nazaré. Oi. Obrigado pelo convite. E é isso mesmo, sou do CMDCA, estou na condição de presidente do Conselho Municipal da Criança e atuante aqui na Sociedade Santos Mártires, aqui no Jardim Ângela. Muito obrigado pela sua presença, Carlos. E também temos a honra de receber o William, que é psicólogo, também psicólogo social, atuante aqui na região de Campo Limpo e Capão Redondo, e tem um projeto chamado Psicologia Crítica. Olá, William! Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está aqui nesse momento, participando dessa discussão tão importante. Oi. Olá, boa tarde. Nossa mesa está completa. Sim. Para organizar a nossa discussão, nós pensamos em algumas perguntas norteadoras. A gente não precisa ficar detido nelas, tá? A gente pode ir além, pode pensar em outras problemáticas. Os espectadores, quem está aí na live, se quiser mandar perguntas, fiquem à vontade. Nós estamos acompanhando os comentários. Então, seria super interessante receber também os questionamentos de vocês. Mas aí a gente vai pensar aqui num fluxo para a gente não se perder, tudo bem? Então, a Adriana, ela faz a questão, a gente direciona para quem vai essa pergunta. Então, é para Nazaré tal questão. A Nazaré responde e quem quiser complementar na fala da Nazaré, fique à vontade. Então, depois a gente pergunta para uma outra pessoa, para o William. O William responde, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Mas a ideia é propor um bate-papo, é uma roda de conversa, é para a gente poder realmente ampliar os nossos conhecimentos e os conhecimentos de quem está nos assistindo sobre a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tudo bem? Certo. Perfeito. Peraí que a Nazaré caiu, ela está voltando. Deixa eu só lá voltar aqui. Voltou. Adriana, você pode começar para a gente, por favor? Claro. Boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo? Obrigada. Sim. Está muito instável a internet. Você não está conseguindo nos ouvir, Nazaré? Acho que a Nazaré está com um pouquinho de atraso para receber o áudio, mas a gente vai seguindo. Qualquer coisa você vai sinalizando para a gente, ok? Sim. Pode fazer, Dri. Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu agradeço que vocês estejam participando com a gente desse debate, dessa discussão tão importante, né, para falar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e que a gente possa transformar várias vidas através dessa nossa roda de conversa aqui hoje. Churra, tudo bem? Tudo. Bom, você é conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, certo? Isso. E a gente chama de Qual seria a função desse Conselho Municipal
na esfera governamental e política. Certo. Beleza, vamos lá. Qual o papel do CMDCA? Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão também constituído quando a gente tem um processo de redemocratização do país, com a Constituição Federal de 1988, se institui na Constituição espaços de participação popular, né, que a sociedade possa participar de forma organizada, como a gente fala, e também ser uma ponte direta com o poder público. Se institui os conselhos de direitos, que a gente tem na assistência, o COMAS, a gente tem aqui na área da criança o CMDCA, a gente tem o CONDEP, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, tem vários conselhos. E o Conselho da Criança e Adolescente, que a gente tem aqui no município de São Paulo, a nível estadual, que é o CONDECA, e o CONANDA, que é o Conselho Nacional, tem um papel de deliberar, avaliar, além de propor, monitorar todas e quaisquer políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente no município. Dentro dessas atribuições, uma delas, por exemplo, também, que é do Conselho, conforme a lei em São Paulo, a gente tem a lei municipal, que é a lei 11.123, de 1991, que é a lei que cria o Conselho de Direito, o CMDCA, e também cria os conselhos tutelares. Um dos papéis do CMDCA também, por exemplo, é organizar o processo de escolha do conselho, fazer as eleições dos conselhos tutelares. Na cidade de São Paulo, nós temos 52 conselhos. É papel do CMDCA gerir o FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um fundo em que as organizações sociais apresentam propostas, dependendo anualmente ou a cada 2 anos, para que se tenha financiamento dos seus projetos por meio deste fundo. É um fundo que hoje detém uma média de 238 milhões de reais para a utilização e financiamento de políticas públicas de atendimento, proteção, pesquisa voltadas à área da infância. Então, o CMDCA, ele tem esse papel junto com os conselhos da assistência social diretamente. São os conselhos deliberativos, né? Então eles deliberam sobre a política pública. Então, na ausência de uma lei específica, suas resoluções têm um papel importante para delimitar atendimentos, para delimitar ações do poder público. Cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem a política de acolhimento institucional, que são os SAICAS, né? Os conhecidos abrigos de crianças e adolescentes, que são regidos pela resolução 003 CMDCA e COMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência. Então, os conselhos têm esse papel. São formados por representação, caráter paritário, então são 8 representantes da sociedade civil e 8 representantes do governo de secretarias, e os da sociedade civil representando organizações sociais ou movimentos populares ali divididos nos segmentos. O conselho, ele tem um mandato de 2 anos, a gente se organiza com reuniões semanalmente, um monte de reunião, um monte de atividade, a gente internamente tem a divisão com 4 comissões de trabalho que os conselheiros compõem, e a composição da mesa diretora, que no caso é o presidente, que nesse momento eu, que sou o presidente do Conselho Municipal, a vice-presidência representada pelo governo, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a primeira secretaria, representação do governo, e a segunda secretaria, representada pela sociedade civil. Então, os conselhos têm esse papel de ser esse espaço de construção de política pública, que eu digo, é burocrático, mas ele é o espaço que deveria ser menos burocrático possível para o acesso e para a discussão e garantia que o município crie políticas públicas novas, que ele execute políticas de atendimento, que ele acompanhe as políticas já existentes. Então, o CMDCA tem o papel de dar registro às organizações. Então, a própria EB, para operar seus projetos com atendimento a adolescente, tem que ter o registro do CMDCA, senão não pode executar políticas ou manter convênios, como todas as organizações em São Paulo e também no nosso país. Então, os conselhos têm esse papel de discussão, de mobilização, de articulação também com a rede, de propor, de atenção e parceria, né? Todo mundo me pergunta, Chuas, você que cuida do Conselho Tutelar? Não, a gente não manda no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo. O papel do CMDCA é aproximar também a sociedade e os órgãos da rede, as organizações do órgão Conselho Tutelar, e aí a gente dá formação dos conselheiros, garante e acompanha a questão estrutural dos conselhos também, que a gente precisa avançar muito. Então, o nosso papel é fiscalizar essa política de atendimento da criança e do adolescente, atender denúncias. O papel do CMDCA, em especial na capital, é muito louco e gigante por uma cidade com 12 milhões de habitantes, com 3 milhões e meio de crianças e adolescentes. Então, o nosso papel é pensar essa política pública. E também
para já encerrar, uma delas importantes, que a gente tem um plano municipal de enfrentamento à violência e ao abuso sexual. O CMDCA tem acompanhado essa discussão desde o início do Comitê Municipal. A Comissão Municipal, que é a CEMESCA, né, que está alocada com gestão na SMARTS, mas tem vários entes da sociedade civil. O CMDCA também tem representação, tem acompanhado. O primeiro encaminhamento do plano também foi uma aprovação do Conselho Municipal, que também tem esse papel de aprovar os planos municipais de atendimento, da política de atendimento à criança e adolescente. E, basicamente, o nosso trabalho é isso. Assim, é muito maluquice mesmo entender o papel dos conselhos. Eles têm um papel primordial no processo democrático do país, que eles têm a importância da gente reafirmar, no momento que a nossa democracia é o tempo todo atacada, é o tempo todo colocada em xeque, a nossa própria liberdade de expressão e o direito de ir e vir já é o tempo todo ameaçado, e agora cada vez mais a gente vive esse desgaste. Então o Conselho Nacional da Criança teve por meses suas atividades paradas por um mando, uma canetada do Ministério da Mulher, com todo mundo lá, ninguém entende o que é aquilo lá. Teve uma canetada e agora só por meio judicial, uma ação no STF, que a sociedade civil se mobilizou e conseguiu que o Conselho retornasse suas atividades. Inclusive, o Conselho fez uma nota muito interessante, uma matéria que saiu agora há pouco, acabei de ver, falando sobre essa questão do ensino domiciliar que nossos meninos e meninas têm sofrido, né? Porque quem tem uma grande casa, num grande bairro, consegue ter uma boa internet e acessar lá para ter espaço para estudar. Os meninos na periferia não têm nem acesso à internet e muito menos smartphones para poder acessar. Então, o Conselho Nacional soltou uma nota, o CMDCA de São Paulo também já vai estar se posicionando por esses dias em relação a este tema, que está também sendo uma forma de violar direitos. Então, basicamente, o trabalho do CMDCA, em tudo que a gente faz, também é esse aí, ser esse gestor da política pública municipal. É isso. Sim, muito obrigada. Então, a gente pode dizer que as políticas públicas, elas são resultados de luta. Luta e de muito sangue. A gente tem que usar, eu acho que muitas pessoas morreram para que a gente pudesse ter garantido o pouco de política pública. Você citou o artigo 4 do ECA, que é o artigo 227 da Constituição, mas o quanto foi aquela luta histórica, em especial do Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua, para que a gente conseguisse entender que criança e adolescente é prioridade absoluta, que é um sujeito de direitos, né? Então, a política pública é primordial, ela tem que ser tratada como prioridade, no caso de criança e adolescente, para que a gente possa ter uma sociedade minimamente equânime, justa e igual para todos. Certo. E hoje você saberia me dizer se existe algum órgão específico para avaliar essas denúncias e talvez até mesmo assim a questão de investigação mais incisiva voltada para a violência contra criança e adolescente? Perfeito. É muito importante essa questão da violência, e a gente pode ter pessoas de outros estados, de qualquer lugar do mundo vendo a live, mas a gente segmentando aqui em São Paulo. A política de atendimento de São Paulo, a gente sabe, assim, eu vou usar esse termo, ela basicamente é toda terceirizada, né? Então, o Estado, o município não daria conta de executar os programas diretamente, e ele estabelece parcerias com as organizações sociais, né? A Santos Marta, a EB, com outras tantas entidades, para que executem os programas de atendimento e cuidado da criança e adolescente. Em São Paulo, a gente tem um serviço que atende essa pauta e essa demanda, e a Nazaré pode falar muito melhor que eu, por estar diretamente com esse serviço, que são os SPVVs. São serviços de proteção à criança e adolescente e vítima de violência, que atendem, basicamente, a maioria dos casos são, sim, violência sexual, abuso, exploração, mas não deveria só esse. Além disso, a gente tem um órgão prioritário, que é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é o órgão que ele recebe a denúncia, o Conselho Tutelar não é o órgão que executa a política, ele não é o órgão executor da política, ele é o órgão que requisita, que busca o atendimento, que faz o atendimento e o cuidado, a atenção à criança e adolescente. Todo e qualquer caso de violência sexual, a gente deve ligar no Disque 100. A gente sempre fala nas campanhas, né? Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar, que são os órgãos que vão entender essa demanda e, a partir disso, garantir o direito. Não cabe ao Conselho Tutelar fazer um trabalho aos outros órgãos de investigação. Quem investiga é a polícia, com as suas atribuições constitucionais. Quem investiga e tem o caráter de buscar essa demanda também é o Ministério Público, as varas e tudo mais, mas quem faz esse acompanhamento e o cuidado com a criança e vai aplicar as medidas de proteções específicas naquele caso é o Conselho Tutelar. Então, se aquela criança, no exemplo, estiver numa situação
de abuso e violência intrafamiliar, a gente solicita ao conselho, o conselho vai aplicar, junto com o serviço da rede, a melhor medida. Em último caso, que é o acolhimento. Em último caso, do último caso, que o pessoal acha que o acolhimento é a primeira medida que tem que ser tomada. Não, o afastamento familiar não é a primeira medida. A gente tem que buscar a família extensiva, buscar outros mecanismos para que o último, que é uma garantia de direitos, também o acolhimento, que não seja também uma violação. Né? Que a gente fala muito do acolhimento, quando a gente vê esses modelos, até de filme de acolhimento institucional, parece que é uma casa tipo, vou falar tipo Big Brother, a casa, com piscina. Não, né? São crianças que vão residir com outras crianças com outras histórias de vida, que vão ficar com educadores, e com a política tão sucateada que a gente acaba, esses educadores ficam um tempo na casa, depois tem uma troca pela questão profissional e tudo mais, vão estar com essas equipes que a gente tenta garantir o máximo de cuidado para ser articulado com uma rede que muitas vezes ainda discrimina esse menino e menina. A gente passa por muitos casos, inclusive de denúncias no próprio conselho, a níveis que vão para o Ministério Público, de escolas que apelidam as crianças que são os meninos do abrigo, igual são os meninos da administração educativa. Ou é a criança abusada, é o menino que foi abusado pelo tio. E eles naturalizam essa violência, expõem essa criança, mais uma vez, a mais uma violação de direitos, o espaço que deveria garantir acaba violando, e a gente não consegue, de fato, fazer nosso papel de rede, bem como o artigo 4 fala, que é garantir a prioridade absoluta, garantir esse cuidado integral a essa criança e adolescente. Então, são esses mecanismos de demanda, de denúncia que nós temos na cidade. O Disque Sim é a prioridade, ou buscar o Conselho Tutelar para fazer encaminhamento. Já respondeu a pergunta que me fizeram aqui no WhatsApp. Chuas, mas o Conselho Tutelar não funciona. O conselheiro lá não atendeu. O que eu faço? Para quem eu ligo? O que eu faço? Primeiro, você tem que esgotar todas as scores que é tentativa com o órgão Conselho Tutelar. Porque ele é um órgão autônomo, ele que toma a decisão e vai dar o encaminhamento. Caso não, a gente sim deve buscar uma outra autoridade, aí seja o próprio Ministério Público, né, difusos e coletivos que cuidam dessa pauta de criança e adolescente, para que possa tomar uma ação e dar continuidade ao encaminhamento daquela denúncia, mas também apontar para o conselheiro se houve ou não um equívoco na sua atribuição. Então, basicamente, a nossa política de atendimento no município se volta assim. Casos muito graves ou que demandam de algumas questões acabam vindo para o CMDCA, e a gente tem papel aí de mediação e cuidado com os conselheiros tutelares aí para tentar ajudar também nos devidos encaminhamentos com a rede. Ótimo, muito esclarecedor, né? A gente como população, em geral, sociedade, a gente fica muito no senso comum, porque eu acredito muito, a minha visão, acredito que é de boa parte, que tem muita coisa que acontece lá dentro e que não chega na ponta de cá, né? Isso, não sei o que tem aí de política, de até onde é necessário, até onde se faz importante na história governamental, mas é muito interessante isso que você trouxe para a gente. E mais uma pergunta, só, a gente já pode linkar depois com outro participante, mas assim, hoje para você, qual é o principal obstáculo para você realizar o seu trabalho de maneira efetiva, de maneira que realmente você consiga, assim, que o seu processo no final consiga efetivamente ajudar uma pessoa? Qual é o principal obstáculo hoje que você tem na sua frente? Nossa, que pergunta! Vamos lá. Acho que tem vários obstáculos. O primeiro a gente precisa, vamos falar da política da infância, precisa reconhecer que criança e adolescente é a prioridade absoluta. Ponto. O Estado de Direito tão democrático que a gente tentou, eu ouvi uma frase muito interessante que é isso, na periferia a gente ainda não viveu a democracia. Né? É muito difícil a democracia chegar na periferia, né? Porque a gente tem vários direitos violados. Esses meninos e meninas já nascem com centenas de direitos violados, seja do pré-natal com qualidade, que é um direito universal, seja do cuidado a que não sofra violência obstétrica, sua mãe ali no momento do parto, seja da garantia do acesso à creche, à educação básica, à alimentação. A gente está discutindo tanta fome agora nesse momento. O pessoal fala, chuvas, as crianças estão morrendo de fome. As crianças morrem de fome há anos. Não é novidade pandêmico isso. É um processo. Então a gente precisa reconhecer o Estado democrático de direitos. O poder público precisa reconhecer que criança e adolescente é prioridade absoluta. O segundo momento é a gente disputar a narrativa da mídia
Não dá para a gente mais aceitar que a mídia, quando fala de direito de criança e adolescente, e aí todo mundo, quando acabar a live, pode ligar a televisão mais rapidão e ver lá aqueles canais policialescos que jorram sangue, que colocam todas as crianças e adolescentes como bandidos da sociedade. Que todo crime que acontece, a criança e adolescente é culpado. Que toda violência sexual é culpa da criança, porque ela ensinou para aquele adulto, que ela despertou o desejo daquele adulto para que se cometesse, e ele não se controlou, coitado dele, não consegue pensar, e ele cometesse aquele ato. Então a gente precisa primeiro que a sociedade entenda que o adolescente é prioridade absoluta, que ela é o ente, que não é o futuro do país, ela é o hoje, ela é o presente. Se a gente não investir agora, a gente não colhe o fruto que a gente deseja no futuro. E que outras políticas que chegam neles, que acessam, e é uma das questões que a gente tem dialogado muito, por exemplo, quando o tráfico chega, não é porque o tráfico é o pior bicho-papão do mundo, não. É porque é a única coisa que chega nesse menino, antes dele ser muitas vezes encarcerado, dele ser assassinado pelo próprio Estado, com outras formas que o genocídio nos propõe, que não é só... o maior é o assassinato direto com a arma, que mata esses moleques, que esse monte de bala perdida, que não existe bala perdida, né? Toda bala tem endereço, infelizmente sempre, ao invés um jovem, de preferência preto e da periferia, mas a gente precisa colocar que o Estado reconheça esse papel. Orçamento público, que a gente começou a discutir essa semana na Câmara, começou lá o trabalho da LDO, tem que ser criança e adolescente a prioridade na construção do orçamento. Imaginando eu numa reunião que eu tive agora com todos os conselhos tutelares da cidade de São Paulo, no período da manhã, uma reunião bem extensa, aí dialogando qual será o processo pós-pandêmico que nós teremos aí no final do ano. Como é que vai ser essa sociedade? E essas crianças e adolescentes serão prioridade no orçamento? Ou, mais uma vez, a gente vai ver investimento de R$1 bilhão, por exemplo, para tapar buraco nas avenidas, e a estrada de Itapecerica, a estrada da Mboi está cheia de buraco do mesmo jeito, e nunca tapa os buracos aqui. Então, qual vai ser a prioridade no investimento público nesse processo? E a primeira pauta seria entender. Então, se o Estado entender que esse adolescente é a prioridade absoluta, nosso trabalho desembaraça. A gente vai conseguir articular. E um ponto importante também, rapidão, que é a rede entender seu papel de rede. Rede é rede, é todo mundo junto. A gente fala muito de rede, mas o bagulho que eu falo para todo mundo, nas minhas milhões de lives esse mês que eu já fiz com o mundo falando. Rede é um bagulho de pedestal que a galera não desce do trono, se acha dona do seu saber, do seu serviço, e não está disposta a ouvir para dialogar. Então a gente não avança na discussão de rede quando a gente não entender que a gente trabalha pelo mesmo menino e menina. Ele não é o Joãozinho que está lá na EB e é outro Joãozinho que está na Santos Martins. Ele é o mesmo Joãozinho, ele é o mesmo menino. Ele é o mesmo menino que está com o seu direito violado. Então a gente vai começar também a avançar na garantia de direito, quando a gente entender que rede é todo mundo trabalhando em prol do menino e daquela menina, não em prol do meu interesse pessoal. Aí a gente consegue bular um buraco aí, consegue militar com força para garantir a implementação do ECA nos seus 30 anos e potencializar a campanha, que eu acho que é a campanha mais bonita do país, e é uma avaliação minha, não por fazer parte e acompanhar essa campanha há anos, por acompanhar o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual, mas a campanha Faça Bonito, na área da infância, é a que mais mobiliza. A gente vê ações maravilhosas no país todo. Então é importante a gente fortalecer isso, integrando o Estado, fazendo o seu papel. Foi mal me alongar aí. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Faço suas minhas palavras. Eu acredito que se cada um fizer a sua parte, seu trabalho de verdade, não só ser somente um crachá, um cargo comissionado, concursado, mas eu acredito muito nessas pessoas que fazem o trabalho de verdade, é que aí que a gente vai poder conseguir criar essa sinergia e as engrenagens rolarem, né? Eu vou puxar agora, muito obrigada, Churras, vou puxar agora com a Nazaré. Tudo bem, Nazaré? Muito obrigada por estar aqui nessa tarde com a gente, ajudando a gente a compreender. Eu fico muito feliz. E você é assistente social, certo? Certo, eu sou assistente social. Do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em Interlagos. Isso mesmo, SEDECA Interlagos. E hoje, você, como assistente social, qual é o seu objetivo quando você presta esse atendimento às crianças e os adolescentes atingidos por essa violência? E como, eu gostaria também que você falasse para a gente como a família interage nessas situações.
Então, embora a minha formação seja assistente social, eu estou coordenando um projeto de fortalecimento de vínculos lá no Grajaú, né? Então, a pergunta que você faz não é o meu papel individual, mas o papel da assistência social, né? Acredito isso, não é um papel individual, mas é um papel de uma política de proteção social. Qual é o papel dela dentro do sistema, do quadro e da situação de violência, né? Primeiro, pelo próprio nome da política, né? É política de proteção social. Então, ela visa proteger, né? Garantir que essa criança ela consiga superar a situação de violência, né? Que a gente consiga, porque é muito difícil superar, né? Tem violências que não se supera. Um abuso sexual a gente não supera. A gente refaz o caminho, a gente reconstrói a partir daquele fato. A vida da criança não é aquela situação, é para além daquilo, mas aquilo pode marcar a vida da criança para sempre, né? Então, toda vez que eu recebo uma criança no circo, ou que eu atendo uma criança, ou que eu atendo uma família, eu sei exatamente qual é o meu papel ali. É um papel, primeiro, protetivo. Segundo, um papel de defensora de direitos humanos, né, daquela profissional que está ali para garantir que a prioridade absoluta que o Churras falou, ele realmente aconteça não só no meu espaço de trabalho, como também na sociedade onde eu vivo. A gente está completando 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e 20 anos da campanha Faça Bonito. Então, a gente já tem uma trajetória aí, e a gente não consegue, inclusive nos nossos serviços, fazer com que a criança seja prioridade absoluta. Por quê? Porque a gente trabalha para a criança, como se a criança fosse incapaz de dizer o que ela quer, o que ela pensa, como ela avalia o serviço, como ela quer ser atendida. Então, uma das questões prioritárias para a gente do SEDECA é que a voz da criança seja uma voz prioritária para organizar o trabalho, para realizar as atividades, para avaliar o serviço, para avaliar a política como um todo da cidade, do bairro, do setor onde eu estou. A criança tem muito a dizer, ela pode, inclusive, decidir o tipo de atendimento que ela quer receber. Então, a questão da prioridade para a criança, ela começa pela voz da criança. Eu não tenho que traduzir o que a criança diz, ela sabe dizer o que ela está sentindo, ela sabe dizer o que ela quer, ela sabe dizer como ela quer. E eu estou falando de criança, adolescente mais ainda, né? Então, priorizar é priorizar principalmente o querer, o desejo e a vontade da criança, né? Quando a gente está no atendimento, a gente tem que estar com o ouvido muito atento, porque a nossa pressa é de traduzir o que a criança quis dizer. A nossa pressa é de dizer, a criança precisa disso, a criança quer isso, né? Eu vi, e hoje mesmo a gente estava lembrando de um exemplo desse, né? Eles, aquela coisa toda, aí eles falando da angústia, a gente já quer propor atividade, né? Por que eu preciso dar uma atividade se ele está pedindo para ser ouvido? Ele quer falar do que está acontecendo, ele quer dizer o que está acontecendo, e eu acho que eu preciso de uma atividade para acalmar ele. Ele quer ser acalmado agora ou ele quer só falar? Né? Então, às vezes, a gente não consegue escutar, a gente quer sempre, como adulto, sempre dar uma proposta. Então, há 30 anos que a gente não conseguiu romper com o adultocentro, né? A nossa prática, ela é uma prática de adulto para criança, de adulto para adolescente, né? O nosso mundo é adultocêntrico demais. E no SEDECA, a gente quer que a prioridade seja da criança e do adolescente. Reverter. Isso acontece muito, gente, quando uma criança relata abuso para a gente. A gente quer entender, a gente quer diagnosticar, a gente quer intervir, e a criança, ela não disse ainda. A gente já está deduzindo, né? A gente não acredita na criança, a gente pergunta, mas foi isso mesmo? Como que foi? Isso a gente que é defensor de direitos. Então, essa é uma prática que a gente está tentando estruturar há 30 anos, a partir do Estatuto, e há 20 anos, a partir da campanha Faça Bonito. Então, a centralidade, ela tem que ser a criança. E a família a gente tem que entender, que é a segunda pergunta que você me fez, não existe família romântica.
né? A criança, em muitas famílias, ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, ela não é a prioridade absoluta, né? Ela é a prioridade para receber os bens, né? Mas nem sempre ela é a prioridade para ser escutada, para falar. A gente tem famílias violadoras, né? A gente tem famílias agressivas, a gente tem famílias que conseguem conviver, que conseguem construir. Então, a gente tem diversas famílias, né, que a gente precisa entender a dinâmica de cada um. Né? A gente tem famílias que são parceiras, a gente tem famílias que são omissas, a gente tem famílias que são violentas. Então, entender a dinâmica familiar, eu acho que a gente só entende quando a gente escuta a criança. A criança é capaz de dizer como ela é, como a família dela é. Ela consegue dizer como ela vive ali. Ela consegue dizer as faltas que ela sente ali, as potências daquela família, porque a criança também sabe mostrar as potências da família. Então, a nossa centralidade, ela é sempre a partir da fala da criança. Isso entender a criança como prioridade do ponto de vista da nossa ação profissional. Do ponto de vista da política, é tudo isso que o Churras colocou. Né? Ela é o centro da política pública, em torno da demanda que ela traz, que ela fala, que ela explicita nos serviços, no Conselho Tutelar, no CEDESP, no Círculo Social, no SPVV, em todos os serviços de atendimento, a criança leva a demanda. Essa demanda da criança e do adolescente tem que se transformar em política pública. Esse é o papel do Conselho. Não é ele criar a política do adulto para a criança, mas a criança, a partir da demanda que a criança traz, isso tem que virar política pública. Né? O Estatuto nasceu assim, né, gente? O Estatuto nasceu de discussões com crianças, né, de grupos de adolescentes, que foram dizendo como que queria a lei, e a gente foi escrevendo junto com eles. É a lei mais bonita, porque é a lei escrita de baixo para cima. É a lei escrita da criança para o plenário, para o Senado, para o Brasil, né? E a gente perdeu um pouco esse protagonismo. A gente achou que era só escrever a lei, e que a lei estava escrita, já estava garantido. E não está. Né? E agora, neste momento de pandemia, a gente entendeu que não está. As nossas crianças, neste momento, estão presas com seus agressores na quarentena. E a gente não consegue acessar. Né? Então, é um pouco isso, não sei se eu respondi, se eu fui além, que agora eu vou divagando, né? Você foi ótima. Não tem como a gente falar do ser humano com meias palavras, né? A gente tem que falar. Não dá. Não dá. Eu agradeço muito a sua colaboração e é muito importante isso que você disse. A criança, ela tem voz. Ela tem voz, ela tem direitos e a família tem deveres com aquela criança. E uma questão que você puxou muito importante agora, esse momento de pandemia, estamos todos em casa. As crianças estão com os abusadores, as mulheres estão com os companheiros ou companheiras que praticam violência, e fica cada vez um círculo mais fechado, e aí acarretando mais problemas. Pode falar. E só pensando assim, 20 anos da campanha, 30 anos do Estatuto, num ano muito emblemático, né? Porque é um ano que é um ano que a gente vai ter um apagão na educação, com certeza, né? Porque as nossas crianças não vão conseguir acompanhar. É um ano de apagão de direitos, né? Parece que os direitos estão entrando em quarentena também, né? É uma violação atrás da outra. O Churras trouxe isso muito forte, né? Principalmente as crianças pobres e negras da periferia, os direitos entrarem em quarentena, porque a gente não consegue. Né? O sistema de garantia de direitos precisa se fortalecer e precisa pensar uma nova metodologia para tempos de pandemia. E não deu tempo da gente preparar isso. Não deu tempo. A gente não conseguiu. Né? Então, é muita coisa. Sim, realmente, a gente recuou, né, num mundo que a gente... Antigamente era muito comum as pessoas ficarem mais em suas casas, poucas pessoas trabalhavam, mas diante da globalização que a gente sofreu e hoje tem esse cenário todo, realmente a gente não estava preparado, ninguém estava preparado. E
essa questão de familiar, eu queria chamar o William para falar um pouquinho para a gente. Adoro ouvir o William. O William é ótimo. Eu adoro ouvir ele. Adriana, vocês me escutam? Sim. Ah, tá. Não, só para fazer um encaixe aí na palavra da NASA, em relação aos direitos estarem em quarentena, né? Talvez a gente também não tenha sido tão pegos de surpresa se pensarmos em que essas violações de direitos já estavam ocorrendo, né? É que com a quarentena isso ficou mais perceptível, mas essa discussão precisa acontecer a todo tempo. É uma luta contínua, né? O que aconteceu foi que a gente não, né? Mas há um movimento de uma banalização das leis, dos direitos da criança e do adolescente, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? E é por isso que estamos todos os dias trabalhando e atuando para evitar que tragédias continuem acontecendo. William, hoje você é psicólogo e você tem um projeto que é a psicologia crítica. Né? Então, vamos ser críticos e vamos explanar bem as nossas questões que a gente tem para você. Porque não nada melhor que um psicólogo, né, Esther? Para poder nos compreender de dentro para fora. E pensando aí em questões de comportamento da criança e do adolescente, quais os possíveis pontos de alarme que a gente tem que estar atento? Como família, como colega, como vizinho, como professor, como educador, como cuidador, onde a gente tem que estar os nossos olhos e ouvidos atentos? É importante a gente estar atento, né? Estender essa discussão para além da questão familiar, né? Porque é dever de todos a proteção da criança e do adolescente, é a base do direito das crianças e do adolescente, né? Então, esse olhar tem que ser de todos algumas questões. Falando do ponto de vista psicológico e comportamental, nós temos mudanças abruptas de comportamento de criança e de adolescentes que podem ser indícios de que a criança possa ter tido algum abuso. Então, nós temos comportamentos onde a criança passa a se tornar agressiva, a criança possa ter um interesse demasiadamente acima da faixa etária dela sobre as questões da sexualidade, como também temos sintomas depressivos, ansioso, temos a criança sente uma intimidação na presença do sexo abusador, então, no caso, se ela foi abusada por um homem, ela se sente inibida na presença de um outro homem, ou no caso de uma mulher também é a mesma questão. Então, são esses indícios, esses apontamentos que precisam estar atentos e que é nosso dever olhar essa mudança de comportamento, porque embora esses sintomas sejam muito semelhantes a sintomas de outras questões também, as mudanças na questão do abuso, elas podem ser abruptas, de uma hora para outra, ou seja, de uma hora para outra a criança começou a apresentar um comportamento de sentir medo das coisas, e ela não era assim ontem, ela não era assim antes. Então, essas questões que pegam, e é nesses pequenos detalhes que a gente precisa estar atento. Muito bom. E como a família ela pode ajudar nessa prevenção? Como você disse, são os pontos que a gente tem que prestar atenção, mas como uma tarefa preventiva, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, abrindo um parênteses, eu coloquei uma imagem dos pontos, bolinhas assim, aonde a pessoa pode ou não tocar você em um desenho. Coloquei no status no WhatsApp. A minha priminha de 10 anos veio e falou assim: nossa, eu não sabia que não podia, né? Então, essa questão da família ser aberta com a criança, não sexualizando, mas de uma forma de orientá-la, né? Como assim a família poderia ajudar nessa questão da prevenção? Tá. Eu vou falar da questão da família, mas novamente estender também para as questões dos profissionais que atuam diariamente com crianças e adolescentes. Esse é um momento em que as famílias estão mais presentes, né, por conta da quarentena, mas nós devemos lembrar que as crianças e adolescentes passam uma boa parte do tempo conosco, né, com os técnicos, educadores, orientadores. Então, também é nosso dever esse trabalho preventivo. Eu acho que a via principal é a comunicação.
É estabelecer um canal de ponte de conversa com a criança. Esse vínculo que permita com que a criança converse e fale, porque nem sempre é fácil falar, nem sempre é fácil conversar, mas se tem uma ponte estabelecida, a gente pode facilitar esse diálogo e evitar esse tipo de situação. Quando há uma questão muito polêmica na sociedade sobre falar sobre sexualidade, né, principalmente nas escolas, e também nas famílias, isso não é de hoje, isso vem desde quando eu era criança também, né? Mas a gente tem que ficar atento que falar sobre sexualidade nem sempre é falar sobre sexo. Então, é importante nós falarmos, sim, sobre sexualidade com as crianças, falarmos sobre o limite do corpo, falar sobre a criança conhecer o próprio corpo, entendeu? Sobre, olha, se alguém encostar em você, você não pode deixar, se alguém quiser te mostrar alguma coisa. Lembrar também que a violência, o abuso sexual, nem sempre também é feito apenas com o ato, mas ele pode ser também através de imagens, entendeu? Expor a criança a certos tipos de situação, ou mostrar para a criança certos tipos de coisas que não é condizente com a sua faixa etária e não é condizente, não é aceitável, né, de forma alguma. Então, a melhor forma de prevenir é falar. É usar esses canais que a gente está usando agora, as lives, é usar os debates públicos, é usar os serviços públicos, é usar o conselho, que já vem atuando, já vem transmitindo ações de prevenção. Mostrar para as pessoas a importância de falar é o caminho fundamental. William, queria até aproveitar algo que você falou e que está em conjunto, né, que está vinculado a tudo isso que a gente tem dito, que é também reforçar a importância das escolas e o direito à educação, né? Porque quando a gente começa a se debruçar sobre os direitos das crianças, muitas vezes quem descobre a violência é o professor, é o educador, é esse cuidador ou técnico especializado na instituição. Como que a gente tem que reforçar também e garantir a formação desses profissionais, né, para identificar, porque geralmente é esse outro de fora que consegue perceber que alguma coisa nesse comportamento está mudando, que tem uma reação diferente, né? Acho que isso não é nem uma pergunta, mas é um gancho para falar disso, né? Da importância que a gente também tem que frisar da garantia de direitos e da garantia do direito à educação, né? Do que eu em relação a esse dado que eu vou afirmar agora, mas eu acredito que a maior parte dos casos de denúncias de abuso venham do terceiro setor, né? Dos serviços sociais, das escolas, é muito maior do que da própria família, infelizmente, porque também há uma fragilização da família brasileira, né? Também é uma banalização do papel da família que contribuiu para esse enfraquecimento da família. Mas voltando para a questão em relação aos profissionais, a formação, não só com as crianças, mas também com as famílias, também é uma forma de prevenção, né? Porque a gente tem que lembrar que o papel educacional, ele não está restrito às crianças e aos adolescentes, ele também é para a sociedade. Nós temos uma sociedade que infelizmente não teve acesso à educação como deveria ter, né? E isso eu posso falar até dos mais ricos. Nós temos uma classe média, uma população rica que muitas vezes não tem nem ensino superior. Então, é o nosso papel como educador, você como técnica, eu como educador, todos nós professores, de trabalhar não só com as crianças e adolescentes, mas também com as famílias. A educação, ela tem um poder enorme. Se a gente investe na educação, a gente pode ver um resultado maravilhoso. É que nos falta isso, né? Como o Churras disse, é um direito que nos foi negado desde o nosso nascimento, né? Desde o acesso à creche. Nossa, perfeito. Gente, como eu comentei aqui com a Adriana, nós passamos da nossa primeira hora de live com sucesso, o pessoal comentando e agradecendo e elogiando. Mas surgiu uma pergunta aqui nos comentários do pessoal que está assistindo em casa, que eu queria fazer, acho que principalmente para Nazaré e para Churras, mas o William, fique à vontade para contribuir também. A Célia
coloca sobre essa fala da Nazaré o direito de ouvir a criança, nosso dever em ouvir a criança, né? Esse movimento nosso que nós temos de ouvir a criança, e ela questiona se vocês poderiam falar um pouquinho sobre o Fórum da Criança e do Adolescente. Se vocês têm participação, como é que está, protagonismo dessas crianças e adolescentes dentro do fórum. O que vocês podem contribuir com a gente sobre o Fórum da Criança e Adolescente? Churra, você começa? Não, pode começar. Depois eu falo. Mas não sei, já falei bastante. Então, gente, eu de verdade, eu não saberia dizer hoje se o fórum é um espaço que a criança se sinta contemplada. Eu não tenho essa clareza, né? Eu não tenho mesmo, né? Os fóruns, eles foram como todos os espaços de participação popular, eles vêm sofrendo um enfraquecimento, uma desmobilização, né? Em alguns momentos, um aparelhamento por órgãos, assessorias parlamentares, isso até já foi mais forte, hoje não. Eu acho que a gente está tendo uma crise geral do ponto de vista da participação popular, né? E eu acho que isso abaixou muito a guarda. A gente está tentando reativar o Fórum da Criança e Adolescente lá no Grajaú, lá em Parelheiros já não tem mais, já não se encontra mais, já não se reúne mais. O Fórum Municipal eu não tenho participado, não sei como que está, mas é um fórum que enquanto eu estava participando, é sempre os mesmos, é mais do mesmo, é o mesmo grupo. Então, a gente tem algumas dificuldades que eu acho que passa também pela nossa ação, né? Pela nossa ação educativa nos espaços onde a gente está, né? A gente tem trabalhado com criança e adolescente a questão da liderança, a questão da emancipação, a questão da autonomia, a questão da voz, que é isso que a gente está falando. O que a gente vê é um enfraquecimento desses espaços. Quando ele está um pouquinho mais fortalecido, ele é muito mais com a presença de adultos do que do adolescente, da criança, do adolescente. A criança, então, ela tem mais dificuldade para chegar lá, o adolescente ainda consegue se locomover melhor, mas é um fórum que também cabe à criança, e deveria caber à criança, e a criança deveria estar presente. Então, acho que do ponto de vista de fórum, a minha avaliação é muito mais geral do que especificamente o Fórum da Criança e do Adolescente. A gente está perdendo os espaços de articulação e mobilização da participação popular, e aí tem N questões, né? A gente critica as conferências, a gente critica modelos de conferência que são ruins, que estão difíceis, a gente não consegue propor uma metodologia, a gente se fechou no nosso trabalho. Eu acho que tem muito a ver essa resposta com aquilo que o Churras falou. O que é rede? Né? Eu vou para o fórum, eu tenho que apresentar o meu trabalho, eu tenho que apresentar o meu espaço cultural, a minha apresentação cultural, e isso gira em torno de mim, do meu trabalho, do meu grupo de adolescentes. A gente cria muito pouco e dialoga muito pouco. Então, como a gente tem dificuldade para escutar a criança nos diversos espaços, a gente tem dificuldade de que o espaço do fórum seja o espaço da criança, né? Então, é um espaço mais de adulto falando sobre a criança do que da criança falando por ela mesma, de modo geral, o que eu tenho visto. Um ou outro talvez se destaque nesse sentido, né? Mas a gente tem perdido muito nos espaços de controle social, e talvez o Churras pode falar melhor, o protagonismo da sociedade civil, né? A gente tem uma sociedade servil que faz questão de servir ao governo e que entra como militantes e que entra como sociedade civil e o tempo todo conciliada ali com o governo. Então, a gente tem um problema sério de representação, né, da sociedade civil nos espaços de controle, né? Eu passei pelo Comas, eu passei pelo CONDEP, já passei por conselhos municipais, e o que a gente percebe é isso, né? Eu acho que a gente precisa repensar o que a gente chama de representação, o que a gente chama de participação popular, o que a gente chama de fórum da criança e adolescente, que são espaços que vêm sido bastante enfraquecidos. Na conferência, por exemplo, da assistência, isso acontece muito na assistência, a dificuldade que é para o adolescente ir participar.
Aí, quando ele vai, todo mundo quer só ver a apresentação cultural de adolescente. Parece que ele só vai lá para fazer uma apresentação. E ele quer ir lá para discutir política também, né? Ele quer ir lá para discutir o serviço que é prestado para ele. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, como a gente não escuta e o nosso mundo é adultocêntrico demais, a gente tenta traduzir e a gente age em nome da criança. E aí a gente fala coisas que a gente acha que é bom para a criança e para o adolescente. Então, está muito ligada à primeira questão. Se você não escuta a criança não consegue chegar nos espaços de participação. Vamos lá, sobre os fóruns, né, em especial de criança e adolescente. Eu sou fruto de fórum da criança, né, então a minha primeira participação política foi quando eu era menino do CJ, que eu ia só para comer e ganhar uma bolsa lá que tinha de R$60 na época, e nunca ganhei essa bolsa, eu quero fazer essa denúncia pública, né, nunca ganhei essa bolsa da assistência lá, o Ação Jovem, nunca ganhei. Mas eu ia só para comer e ganhar os R$60. E aí tinha as atividades socioeducativas de extrema importância. E aí eu fui participar do Fórum da Criança aqui de Mboi. A cidade de São Paulo hoje, eu acompanho o Fórum Municipal da Criança, tem essa dificuldade, é sempre os mesmos. Eu já estou há 10 anos acompanhando os fóruns, então já estou te usando essa pauta assim, direto. Mas o Fórum Municipal tem se reunido ao longo desses anos. A gente tem discutido, feito ótimas discussões. Inclusive, nós da sociedade civil eleita nessa gestão do CMDCA, que está de 2019 a 2021, passamos por um processo de uma indicação pública do fórum. Então, de todos os candidatos, o fórum indicou esses 8 nomes, que foi a chapa que ganhou o processo de escolha do CMDCA, né? Então, foi de extrema importância. A gente teve hoje a gente tem um mapa ativo das 32 subprefeituras, que nós temos 19 fóruns da criança e adolescente em atividade, acontecendo com reuniões mensais. A fórum tem uma dinâmica, e é uma outra discussão que eu quero que trouxe bem. Como a gente abre esses espaços para a participação de crianças e adolescentes. E aí eu vou te dizer da maior dificuldade que eu tenho, por ter sido um adolescente de fórum, que acompanhou o processo de conferência da criança, que é um espaço super importante de participação, e ao mesmo tempo, quanto essa linguagem, essa burocracia, ela cria um abismo dessa participação. A gente já tem um processo ruim, político, né? Que tudo que você fala para a molecada, vamos fazer o moleque, não, mano, é política, não quero, é ruim. A gente já constrói isso, esse processo, e de histórico ruim, né? Agora ainda mais ainda, a vontade nenhuma de falar de nada, se for para organizar, para discutir, para cobrir a quadra da escola, os moleques estão correndo de qualquer discussão que seja essa. Porque a gente criou uma barreira metodológica e dialética, em especial, que é a linguagem, que eu acho que é de extrema importância nesses espaços. Eu até me critico muito, pessoalmente, por causa disso. Eu não posso estar presidente do conselho e assumir um perfil de ser também um burocratizão, o tiozão do rolê, né? Aquele que sai do rolê com o saquinho de voto. Eu não quero ser esse cara. A gente precisa criar esse mecanismo de participação dos meninos e meninas, que eles possam ser ouvidos. A gente teve um avanço que foi uma luta que eu acho que tem que ser reconhecida. Em 2012, que nós fomos para a Conferência Nacional da Criança e do Adolescente em Brasília, conferência no qual não era prevista a participação de crianças. O Estado de São Paulo levou crianças para participar, e aí não foi previsto ao ponto de barrarem esses meninos e meninas na porta. Tipo assim, barrarem, porque não podia entrar criança numa conferência dos direitos da criança e do adolescente. A gente conseguiu levar, e depois o CONANDA fez uma discussão aprofundada e aprovou uma resolução em 2018 que priorizava a participação de crianças e adolescentes nos conselhos de direito, né? Eu acho muito importante. A gente tem uma resolução do Conselho Nacional, se não me engano, não lembro agora de cabeça, é 179, que versa sobre isso. A gente precisa criar esse mecanismo de participação para além das conferências, né? E que não sejam só os meninos também sempre institucionalizados, sejam sempre aqueles mesmos meninos também quadradinhos, que é aquele bagulho que acontece nos eventos, né? A gente chega na época da conferência e pega o menino que fala melhorzinho, que não tem os catarrinhos aqui, limpa o catarrinho dele, põe na mesa, ele fala qualquer coisa, bate palma, Deus, acabou. Isso é participação de protagonismo. Isso não é, isso é a falsa ilusão, inclusive da própria democracia participativa. Então a gente precisa dar esses espaços. As conferências de criança e adolescente que acontecem, que são exemplos no Brasil e em São Paulo, que a gente realiza conferência com criança e adolescente. A gente é o único estado que realiza conferência com criança e adolescente em situação de rua. Isso é maravilhoso. A gente faz a conferência no centro, debaixo do viaduto do chá. Agora não dá para fazer mais porque tá na reforma sem fim, né?
mas a gente faz conferência lá com a molecada da estação de rua, que eles expõem, que eles participam com a gente. A última conferência da criança, a gente teve participação, que foi sensacional, dos meninos em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, que é uma outra galera que sofre violência e sexual, inclusive dentro das unidades de internação do estado de São Paulo, que é um estado aí que se diz modelo na aplicação de medidas educativas, mas comete vários crimes. A gente está passando aqui nas casas, por exemplo, a gente está com denúncias aqui que eu tive ontem acesso às casas de acolhimento aqui de internação do Jardim São Luís, aqui na Zona Sul de São Paulo, com meninos infectados com Covid-19, e até agora o Estado não fez nada, deixa os moleques junto com os outros. Então, a escuta desses meninos é de importância. Tem sim. Eu fui fruto de escuta, tenho certeza que vários outros que eu conheço aqui na Zona Sul foi menina de Ozen, e a gente também não precisa que essa molecada seja os grandes militantes, que eles vão botar as cores dos nossos partidos, vão botar os chapeuzinhos, vamos fazer manifestações. A gente não precisa que essa molecada seja toda militante, mas se ele se reconhecer como sujeito de direitos do 0 aos 18 anos, e depois desse processo, que ele não é um cidadão só quando ele vota, porque a propaganda do poder público é só que a cidadania só é exercida através do voto, e é mentira, nós somos cidadãos o tempo todo, é que ele nos vende essa ilusão, aí sim a gente vai ter uma participação positiva dos meninos e meninas. Em relação a esse avanço, a cidade de São Paulo, é que o CMDCA está estudando já um modelo de criar um conselho de participação de crianças e adolescentes, e aí eu estou encabeçando isso com resolução, para a gente estimular e ver como a gente pode, numa cidade como São Paulo, levar essa molecada para a reunião do CMDCA, para eles ensinar para a gente o que é política pública, porque eles sabem, porque eles vivem, eles são práticos. Nessa burocracia que a gente faz aqui, é termo de não sei o que, é termo de não sei da onde, é TR, e tudo isso na ponta está morrendo um monte de gente. A molecada sabe o que quer, sabe o que precisa, e eles podem ser muito mais assertivos nisso. O William estava falando dos sinais. A gente não pode ouvir criança só quando ele sofre violência. A gente tem que ouvir criança e falar com criança depois, antes desse processo, para que ele não sofra violência. Eu acho que é o nosso desafio maior. E aproveitar aqui, nós estamos na Zona Sul, Quebrada. Aqui em Miboa a gente tem um fórum, mas a pandemia parou as atividades. E vamos também, eu posso ajudar na articulação aí, para o pessoal do Campo Limpo aí, a gente retomar os fóruns também aí, do lado do Capão, Campo Limpo, para a gente botar fogo nessa quebrada mesmo. E fogo nos racistas. Perfeito. Gente, nós já passamos aqui do combinado que nós tínhamos com vocês, mas tem uma pessoa chamada Ana Moraes, não sei se vocês conhecem, ela fez uma pergunta, então eu queria ler a pergunta da Ana Moraes, que ninguém conhece nessa live, ninguém sabe quem é a Ana Moraes, né? Quais são as formas de controle social em relação à efetividade das políticas públicas de defesa dos direitos da criança e do adolescente? Como que a gente pode controlar se essas políticas públicas estão efetivamente acontecendo? Essa é a nossa última pergunta para vocês. A gente queria fechar com essa questão. E aí, como vocês quiserem se organizar para falar, fiquem à vontade. Vou fazer que nem professora do primário, vou escolher, então. Eu voto no William, que eu acabei de falar. Eu também, voto no William. Também acho que tinha que ser o William o primeiro. Não sei por quê, né? Só porque tinha que ser o William. Tá, ó. Primeiro, que eu sou totalmente contra o controle, né? Eu acho que a gente precisa verificar as efetividades nas ações. Então, quando a gente fala que o conselho, o conselho tutelar ele não funciona, como o Churras recebeu essa mensagem, eu tenho certeza que todos que estão ouvindo essa live já ouviu isso em algum momento, né? A gente tá vendo que o controle social, esse suposto controle social não está funcionando, porque não se trata de controlar, se trata de garantir a informação sobre os serviços. Muitas pessoas não têm acesso aos serviços como elas deveriam ter. Poucas pessoas conhecem o trabalho da assistência social e muitos deles estão sendo atendidos pela assistência social. Então, a assistência social é um dos caminhos importantes para essa forma de garantir a efetividade das políticas públicas, porque é o nosso dever e é para isso que nós estamos aqui. A gente começou a live dizendo, né, que as parcerias com as ONGs é porque o Estado não consegue dar conta.
Então, quando o Estado não consegue dar conta, ela pede ajuda. E o nosso dever é ajudar a efetivar essas políticas públicas. Talvez a gente nunca vai saber se, de fato, essas políticas públicas estão acontecendo como elas deveriam acontecer. Porque a realidade, na prática, na vivência com a garotada, é totalmente diferente do que está no script, né? A gente é surpreendido a cada momento. Há várias questões ocorrendo, principalmente na periferia, que foge de qualquer tipo de burocracia. A gente não tem como eu digo, por exemplo, que tem determinados comportamentos que as crianças podem apresentar, muitas vezes ela está escancarada e a sociedade não vê. E a gente não vê. A gente não vê porque simplesmente a gente se nega a ver qualquer coisa que não nos agrade. Então, as políticas públicas, quando eu digo, dessa questão do controle social, as políticas públicas, quando elas são efetivas, elas causam esse tipo de incômodo. Então, a gente tende a não ver as políticas públicas acontecendo. A gente não quer ver acontecer quando fere, como eu posso dizer, quando fere um interesse pessoal. A gente sabe que as políticas públicas elas são coletivas. Então, é preciso abrir os olhos, é preciso ficar atento, é preciso saber dialogar, é preciso criar comunicação, e aí, fazendo o gancho no que vocês estavam falando antes sobre a questão do Conselho das Crianças e dos Adolescentes, é preciso que as ONGs, pelo amor de Deus, continuem nessa mobilização para que essas crianças participem, não só aqueles os que a gente chama de destaque, mas todos os outros possam participar, certo? É preciso criar mesmo crianças e adolescentes militantes, porque quando a gente diz que vai militar, é militar pelos seus direitos, porque como eles são negados, quem vai lutar por eles? Eles próprios, eles têm voz, e a gente precisa garantir essas vozes deles. Então, é muito preciso que a assistência social esteja atenta, é muito preciso que os projetos sociais estejam atentos, é muito preciso que as famílias estejam atentas. Então, para garantir a efetividade, é preciso que a gente abra os olhos. Beleza, vou na sequência do William. Existem algumas formas de controle social bem interessantes, né? Existem controles sociais que, como é o caso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que delibera sobre políticas públicas, né? E tem outros espaços também de controle social que são muito interessantes, que discute e que encaminha para o próprio Conselho Municipal as demandas de políticas públicas. O fórum é um espaço privilegiado, né, de controle social, de discussão da política, com a participação da criança e do adolescente, né, é um espaço que o Churras fala, eu sou fruto disso, eu também vim desse tipo de movimento, né, e que hoje a gente vê bastante enfraquecido, com bastante dificuldade de participação de crianças, e isso tem muito mais a ver com a gente do que com a própria criança e com o adolescente, é preciso que a gente faça essa meia-culpa, né, então eu acho que ou culpa inteira, né, mais do que meia é uma culpa inteira, mas o fórum é o espaço, o conselho tutelar é um espaço fundamental de controle social, né, o conselho tutelar, ele tutela o direito da criança, quando ele tutela o direito da criança, ele monitora essa violação, ele faz o controle do grau, do nível, do risco, de que direitos são mais violados, de que direitos são menos violados, e tem uma atribuição do Conselho Tutelar que eu nunca vi o Conselho Tutelar fazendo, e que eu sinto muita falta, né? O Conselho Tutelar pode e deve apontar propostas para o orçamento da criança e do adolescente. É uma das atribuições do Conselho, e ele não faz e não fala sobre isso, ele não aponta os gargalos da política pública, ele não aponta os serviços necessários. Por quê? Porque ele monitora tudo isso, então ele sabe aonde está o vazio dentro do sistema, dentro da proteção e dos direitos da criança. Então, tem várias coisas, né, que o Conselho Tutelar pode fazer, além do atendimento, além de ir lá na casa, de levar notificação. O Conselho Tutelar não é só requisição de serviço,
ele monitora o serviço prestado, ele acompanha, ele faz o trajeto. Eu sempre falo, e sempre falo isso com churras também, ofício e controle social. A gente acha que mandou ofício, já está fazendo controle social. Controle social é um exercício, é uma metodologia, é um ir, é um encontrar, é uma conversa, é promover audiência pública, é chamar o governo, é chamar a sociedade civil, é transparência, dizer o que está acontecendo. Isso, CMDCA, a gente acertou de boa agora. O Conselho Tutelar, o Conselho Municipal tem feito isso numa transparência incrível. Por quê? Porque quem está lá veio do controle social, sabe fazer controle social. Os 8 candidatos que a gente votou sabem fazer controle social. Então, fórum, o CMDCA, o Conselho Tutelar, os conselhos gestores que a gente não tem nos nossos serviços da assistência, a gente pode construir um grupo de conselho com criança e adolescente para monitorar aquele serviço específico, né? Então, tem coisas que estão previstas na lei, e tem coisas que a nossa criatividade pode construir no dia a dia da metodologia do nosso trabalho. Sensacional. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem todos esses mecanismos de participação, de controle, das formas micro, né, que seria a gente começar com essa proposta de criar os conselhos gestores dentro dos nossos próprios serviços de atendimento. Já é uma forma da gente ter a sociedade cobrando da gente no papel de gestão, né, que atuando na coordenação de um serviço, sendo técnico de um projeto, que a gente já tem essa participação. A gente tem essa mega participação também, que são os conselhos de direito, que são os fóruns, mas eu tenho retomado muito disso nesse mês, conversando com vários municípios, porque o pessoal em vários lugares acha que assim, vamos abrir lá a reunião do CMDC e botar os meninos para ser conselheiro. Vamos botar o menino para ir lá. Mas não é isso, a gente também vai burlar uma etapa da vida dele. Ele não tem que deliberar a política pública, ele tem que falar o que ele precisa. E nosso papel aqui é executar. Né? Nós que somos trabalhadores de uma rede, do sistema de garantia do direito, livre seja na assistência, ou na saúde, ou, sei lá, na educação, mas nós trabalhamos no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. É que o próprio ECS coloca, que a própria resolução do CONADA também estabelece como essa rede de cuidado. Então, qual é o nosso papel de acompanhamento, nós que somos trabalhadores? E também de fomentar as pessoas que nos seguem, os nossos, eu não gosto desse termo, mas é o termo que se usa, né? Usuários lá dos serviços e tudo mais, como eles nos acompanham, como a gente fomenta neles também. A gente está conseguindo discutir com eles sobre democracia, sobre o voto. O mínimo é votar, galera. Eu tô muito nessa pegada aqui, porque o voto tem um significado. Esse único modelo básico de acesso à cidadania, como diz a mídia, que é o voto, a gente não está conseguindo orientar a galera a votar, não é pela defesa política, mas pelo campo de ideias, pela nossa própria vida. A gente não conseguiu ensinar para a galera, e aqui quem é da Zona Sul tá ligado, que não dou nomes, mas sabe quem é, que o vereador que coloca a faixa em tudo quanto é lugar dessa Zona Sul aqui, que faz tudo, não é papel do legislativo fazer obra na rua. Não é o legislativo que tapa buraco. Não é. O legislativo, ele faz as leis. Quem executa é o executivo. A gente não conseguiu ensinar isso para a galera. Nós que temos, porque nós somos executores desse saber. Né? Então, quando a gente consegue aproximar e colocar dessa molecada, que é uma coisa que eu vi muito lá atrás, aquela vontade de quando chegasse aos 16 anos, tirar o título de eleitor, com aquela vontade de participar do Grêmio Estudantil. São acessos pequenos, que são processos democráticos reconhecidos pela lei, mas que a gente ao longo do tempo perdeu. Então a gente tem que retomar esse momento, e agora eu acho que esse momento está muito mais propício a isso, para a gente aprender, utilizar, porque a gente está fazendo uma live que está registrada pro resto da vida agora na internet, se ninguém derrubar no Supremo. Então isso aqui vai ficar por muito tempo, essa discussão nossa, coisa que a gente fosse fazer um evento, só teriam lá 200, 300, 400 pessoas, elas ouviriam e iriam embora com aquele conhecimento para elas. Aqui, com esse momento de pandemia, eu aprendi que a gente tem uma oportunidade de massificar esse nosso conhecimento das pessoas. Então, quando a gente precisa aproveitar. Tem muita gente que não tem acesso à internet, tem muita gente que não tem smartphone, tem muita gente que não sabe nem o que a gente está fazendo aqui agora. E nem sabe o que é direito. Gente que não sabe. Que está lutando para conseguir uma cesta básica, aí para conseguir minimamente se alimentar nesse momento de pandemia. Ou tá até igual vários casos dizer, Churras, meu filho está se alimentando melhor agora na pandemia. Ouvir isso é repensar o nosso papel. Será que de fato a gente está fiscalizando e acompanhando as políticas públicas
que chegam de atendimento, de cuidar da nossa sociedade, ou a gente está fazendo essa ainda uma certa média? Que é muito fácil ficar no computador, no escritório, respondendo ofício, mandando ADMs lá, a pessoa manda ADMs lá com os números, é muito fácil. Agora tá na luta e garantir direitos, é o que a gente precisa fomentar na nossa galera. É isso. Pessoal, assim, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas compreensões que vocês trouxeram, por essa experiência prática, né, por esse saber fazer que vocês três têm, e nós estamos muito honrados, como já disse no começo, a EB, CEDESP, se sente muito honrados em recebê-los. Já coloca aqui, não tenho autorização para fazer isso, mas já estou fazendo. Passando essa pandemia, acho que a gente tem que pensar uma mesa de debates dessa presencial. Acho que pensar uma discussão lá na EB, pensar um café com as famílias, ia ser muito bacana. Sim, com certeza. Agradeço a presença de vocês três por terem disponibilizado seu tempo, terem disponibilizado seus equipamentos, tentado se organizar, porque para quem está trabalhando também não está fácil, tem que se reagendar, mexer em horário e tudo mais. Então, muito obrigada. Antes da gente finalizar a live, vou tirar vocês três, porque nós temos um recadinho para passar e tem uma usuária que vai subir na live. Também não gosto do termo churras, mas é o termo que nós usamos na assistência. Nós temos uma usuária que vai passar uma mensagem. Só um minutinho, mas novamente, muito obrigada, viu? Obrigada. Alguma coisa? Quero agradecer por esse momento único na minha vida. Como o Churras mesmo disse, vai ficar gravado na internet, a não ser que derrubem lá o servidor do Facebook, que eu acho bem difícil. Mas eu queria muito agradecer a vocês, agradecer a colaboração de cada um, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, estão comentando, perguntando, agradecendo. E vocês colaboraram muito com a vida das pessoas. E como eu ouvi uma professora já dizer para mim, que se você, depois de uma discussão, de uma aula, de uma roda de conversa, sair igual, então você não existe. A gente vai sair diferente disso, quem ouviu a gente vai sair diferente, com pensamento mais crítico, entendendo muito melhor dos pontos, vão pesquisar, vão correr atrás, e eu acredito que vocês são ótimos no que vocês fazem, continuem, e muita força, muita luta, e muito obrigada. Eu agradeço muito vocês por esse momento. Obrigada, gente. Adriana, me contaram que você tem um recado. Sim, eu gostaria de explicar para vocês. A gente estava com a imagem aqui embaixo passando na live, mas como estava tampando o rostinho dos convidados, a gente optou por retirar. Mas eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a doação de nota fiscal paulista. Quando a gente entra no território de São Paulo, todo mundo pergunta, nota fiscal? Então, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês como funciona essa doação. Quando nós doamos a nota fiscal paulista para uma entidade como a AIB, nós estamos ajudando muito mais com esses recursos, porque o recurso de imposto arrecadado pelas instituições é muito maior do que o arrecadado por nós, pessoas físicas. Então, esses recursos que a AIB aceita, essas doações, eles são arrecadados, e essas notas fiscais, o valor dessas notas fiscais são direcionados para os projetos da AIB, que, como no início o Sérgio falou para a gente, são muitos projetos. Então, a gente atende de 0 a 90, 99 anos, porque a gente atende todas as faixas etárias. São crianças, jovens, adultos e idosos atendidos. Pessoas com vulnerabilidade social. A gente atende em todo o âmbito de periferia de São Paulo. Então, a gente presta esse atendimento e lá no site da AIB tem como você entrar. O link vai ficar disponibilizado lá nos comentários, se o pessoal conseguir colocar para mim. Vai ficar disponibilizado os links e você pode entrar. Tem um vídeo super explicativo de como você pode fazer isso de casa, se você tiver computador,
Se você não tiver, você consegue fazer pelo celular. Se preferir baixar o aplicativo Nota Fiscal Paulista, você também consegue. E você pode transformar a vida de 9 mil pessoas em 2020. Como a gente já vem realizando esse trabalho, é muito simples a doação. Ela pode ser feita, como eu disse, pelo sistema da Nota Fiscal Paulista, no portal da Fazenda, ou pelo aplicativo. Então, você tem que selecionar lá a opção no portal de doação de cupons fiscal com CPF automática. Aí você vai digitar o CNPJ da AIB, que fica disponível para vocês, selecionar a opção que está ativa e conferir os dados e clicar em confirmar doação automática. Pronto. Você já vai conseguir cadastrar o seu CPF e toda vez que perguntarem para você, Nota Fiscal Paulista, você vai dizer sim, vai passar o seu CPF para a pessoa no estabelecimento comercial que você estiver fazendo a sua compra, e esse valor vai automaticamente já ser arrecadado para a AIB, para você contribuir com essa ajuda. É muito importante, não custa nada, e a gente vai estar transformando aí 9 mil vidas. Isso é gratificante, né, Esther? Com certeza, Adriana, com certeza. Para finalizar a nossa live, nós convidamos uma usuária do nosso serviço, do CDSP-AEB, para trazer a fala dela, a experiência, como que é para ela fazer parte desse grupo, né, do CDSP. Então, eu queria chamar aqui a Michele. Michele, me escuta? Certo. Tudo bem? Tudo. Você já está na live com a gente. Queria que você contasse um pouquinho para você como que é participar do CDSP, como que são as atividades. Se você quiser contar sobre o CDSP. Olha, tem sido uma experiência muito boa para mim, tem me agregado muito conhecimento. Já sou formada em pedagogia, estava desempregada, aí surgiu a oportunidade de fazer esses cursos e eu agarrei com tudo. Primeiro eu fiz auxiliar de RH com julho, agora eu estou fazendo auxiliar administrativo, eu não sei quem é professor. Mas tá. Tá me agregando muito conhecimento, estou gostando bastante. Estou me socializando bastante com as pessoas também. Então tem sido bem legal. Ai, que bom, Michele, que bom. E como tem lidado com essa pandemia? Em casa? Em casa, comendo e dormindo. Então tá bom. Não. O importante é ficar em casa, né, Mi? Então tá bom. Michele, muito obrigada pela sua participação, representando os nossos usuários do serviço. Eu que agradeço. Muito bom ver pessoal, o deles, né? Dá uma saudade, né, Dri, quando a gente vê assim? Dá. Estamos chegando ao fim da nossa live. A nossa proposta era realmente trazer essa discussão sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, sobre a nossa responsabilidade para com as crianças e para com os nossos adolescentes. Assim, queríamos agradecer a todos que acompanharam a live, que interagiram, que mandaram mensagens, que compartilharam. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para mobilizar e também para matar um pouquinho a saudade mesmo. Vou aproveitar, abrir um gancho aqui. Vários usuários entraram durante a live e comentaram que estão com saudade. Nós também estamos. Estamos ansiosos pelo dia que retornaremos ao trabalho e morrendo de saudade de todos vocês. Quer colocar alguma coisa, Dri? Agradecer por esse momento tão único, né, Esther? Tão importante, que eu acho que a nossa vida só faz sentido se a gente consegue ajudar outras vidas. Eu penso muito assim. Eu acho que você também é da mesma linha de pensamento, né? Agradecer a todas as pessoas que entraram, comentaram. Agradecer a Deus por ter dado capacidade para a gente conseguir fazer e sair tudo certo.
E agradecer você, minha companheira, que me ajudou nessa 1h40, me ouvindo. E é isso. Só para aproveitar, Adri, também te agradeço pela parceria, que para quem está assistindo, nós duas estávamos morrendo de medo. E também dizer que, para além de quem aparece aqui, esse trabalho foi composto por muitas mãos. Dizer que existem muitos outros técnicos do CEDESP envolvidos nesse trabalho, que nos deram suporte, que fizeram testes, que deram opiniões e que nos ajudaram a montar essa proposta. Então, nossa gratidão também aos nossos colegas de trabalho que estão acompanhando a live, Ana, Kátia, que super embarcaram na ideia e mobilizaram toda uma rede para que a proposta desse certo. Então, muito obrigada a todos vocês. E, por fim, finalizo minha fala já sobre o tema. Existe um provérbio africano que diz que é necessário toda uma comunidade para educar uma criança e que a gente absorva isso em nossas vidas, que a criança ela não é responsabilidade apenas de um, ela é responsabilidade nossa enquanto sociedade. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças são responsabilidade de todos. Acho que é isso. Dri? Sim, concordo plenamente. Então, obrigada, gente. Bom final de semana a todos e todas. E fique em casa. Fiquem em casa.